Leitura da prova do 6º ano de matemática. Vamos lá. Questão 1. Resolva as expressões numéricas. Na letra A, nós temos uma fração, sendo que no numerador nós temos uma soma e uma multiplicação. Lembre-se da regrinha, sempre se faz multiplicação antes da soma. E na parte de baixo também nós temos uma soma. Na letra B, nós temos outra fração e uma divisão sucessiva. Primeiro a gente vai resolver essa primeira fração aqui. Essa primeira fração, aonde que o nosso numerador é uma multiplicação, o nosso denominador é uma subtração. Após resolver essa fração, nós iremos fazer uma divisão por 3, respeitando as regras de multiplicação e divisão por fração. Letra C. Essa letra C, ela vai ser cancelada, tá ok? Porque tem um detalhe aqui no final que vocês não estão aptos ainda para poder realizá-lo. Na letra D, nós temos uma fração, sendo que o numerador tem uma soma e no denominador nós temos uma subtração. Questão número 2. Isabelle foi ao mercado com certa quantia, gastou 1/6 dessa quantia em frutas e 5/9 em alimentos não perecíveis. Em seguida, verificou que ainda tinha R$150. Que quantia Isabelle tinha ao ir para o mercado? Tome cuidado com essa questão, porque o que acontece? Isabelle gastou 1/6 mais 5/9. E o que ela tem é o resto, certo? Então, tome cuidado, se atente ao fazer essa questão. Esses R$150 aqui representa a quantia que falta para completar, tá ok? Questão 3. Uma empresa chamada Asfalto e Construção (LTDA) tinha 2 equipes de trabalho na construção de uma autovia. Para que a obra levasse o menor tempo possível para ser construída, os engenheiros ordenaram que cada equipe partisse de um extremo da obra. Depois de algum tempo de construção, um técnico foi enviado para averiguar. Averiguar significa medir, e para saber quanto que foi feito da obra, o quanto cada equipe havia produzido. Uma das equipes construiu 3/5 da obra, quanto a outra produziu 1/4 da obra. Com isso, as duas equipes juntas já construíram 85 km. Qual o comprimento total dessa obra? Questão 4. Um veículo rodou no primeiro dia de viagem 3/5 do percurso total. No segundo dia, rodou 2/3 do que faltavam. Se após os 2 dias ainda faltava 600 km para completar o percurso, de quantos quilômetros eram essa viagem? Prestem bem atenção às palavras. Aqui na primeira parte do percurso ele rodou o quê? 3/5 do total. Se ele rodou 3/5, quanto que ficou faltando? Certo? No segundo dia, ele rodou o quê? 2/3 do que faltavam. Prestem atenção nesta frase aqui, do que faltavam. E lembre-se, do ou de na matemática, vocês sabem que é o quê? Isso aí, multiplicação. Então se atente a essas palavras na hora de resolver a questão. Número 5. Dona Júlia comprou 5 kg de carne moída. Ela gostaria de guardar em vasilhames sempre com a mesma quantia. Para isso, ela havia comprado um vasilhame que cabia cheia 1/5 da carne. De quantos vasilhames Dona Júlia precisará para guardar toda a carne? O que a gente está querendo saber aqui? Quantas vezes os 5 cabe dentro de quê? De 1,5. Número 6. Uma pizza foi dividida em 8 partes iguais. Beto comeu 1/4 e João comeu meio. Quantas fatias cada um comeu? Represente o total comido pelos dois em uma forma percentual ou porcentagem. Vamos lá.
Primeiro vocês têm que descobrir quanto cada um comeu do total da pizza. Isso aí vocês já sabem fazer. No final das contas, vocês têm duas opções. Ou vocês simplesmente aplicam o conhecimento que vocês têm de porcentagem, que é o quê? Os casos favoráveis sobre o total, ou vocês somam essas duas frações e no final faz uma fração uma fração equivalente à que tem o denominador 100. Questão número 7. Digamos que existe apenas esses números para serem sorteados. Observem a cartela abaixo e respondam. Aí tem todos esses números aqui. É mais provável que o número escrito na bola retirada seja número par ou ímpar? Uma dica, para responder a letra A, primeiro você tem que responder a letra B e a letra C. O que diz na letra B? Qual é a probabilidade de o número retirado ser um número par? E na letra C, qual é a probabilidade de um número retirado ser um número ímpar? Após responder essas duas questões, você poderá responder a letra A. Lembre-se, quando a gente está falando de probabilidade, é os casos favoráveis no numerador e o denominador são os casos totais. Tá ok? Desde já, desejo uma boa prova para todos.